Bom dia a todos. Então, o tema da nossa pregação é como a gente superar as dificuldades para priorizar a oração em família. E é um tema muito importante, porque a igreja nos tem pedido há muito tempo que a família seja uma igreja doméstica, que a nossa família seja um pequeno santuário, que a nossa casa seja um lugar de intimidade com Deus, de oração. E isso que a igreja nos pede, efetivamente, está em alinhamento com aquilo que Deus revelou na sua palavra. Vai comigo em Josué, no capítulo 24, um texto bastante clássico até para falar sobre esse assunto. Versículo 14. Eles estão entrando na terra prometida. E ali Josué faz uma aliança com o povo de Israel. E ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos. O que significa servir o Senhor? Servir ao Senhor significa muito mais do que simplesmente nós, por exemplo, sermos membros de uma religião, membros de um grupo que crê em Deus de uma maneira muito genérica, muito fraca. Servir ao Senhor também não é apenas cumprir os mandamentos, ou seja, fazer as coisas corretas. Servir ao Senhor, sobretudo, é viver uma vida em que nós prestamos culto a Ele. Em todo o Velho Testamento, servir a Deus, na verdade, é cultuá-lo. Servir a Deus, na verdade, é transformá-lo no objeto da nossa adoração, o que significa viver para Ele, inteiramente para Ele. Na Bíblia, o homem, tal como aqui aparece, é alguém em total vulnerabilidade diante de Deus. Para as Escrituras, o homem é um ser precário. E, portanto, tudo começa com a consciência de que dele tudo provém, que nós somos dele, e que nós precisamos, portanto, depender dele de uma maneira total, de uma maneira completa. É isso que no Novo Testamento nós chamamos de fé. A palavra que o Novo Testamento utiliza para falar de fé é a palavra grega pistis. Pistis. E pistis vem de pit. O que significa pit?
significa firmeza. Então, por exemplo, quando alguém vai pregar um prego numa parede, esta parede tem que ter pit, ela tem que ser firme. Porque você precisa pregar o prego e ele tem que ficar. E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer o contrato com alguém. Esta pessoa tem que ser pistos. Ou seja, você tem que fazer o contato com alguém que é alguém de confiança, alguém que é fiel, alguém que tem fidelidade, alguém cuja palavra não engana, alguém que tem uma palavra firme. Então você faz um contrato com essa pessoa. Fé para o Novo Testamento não é apenas um ato mental. Fé para o Novo Testamento é uma atitude completa. Eu preciso me lançar em Deus. Ele é firme para mim. Como diz o Salmo, rocha firme é o nome do Senhor. Os justos correm para ela e eles serão salvos. Ele é firme. Quando Jesus diz que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha, porque quem constrói a casa sobre a areia pode construir um palácio maravilhoso, mas no primeiro vendaval tudo vem abaixo. Mas quem constrói a casa sobre a rocha, e ele diz, é aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática, ou seja, é aquele que entende que Deus é pistos, é aquele, portanto, que tem pistes em Deus, tem fé em Deus. É aquele que joga toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua existência, aquele que constrói a sua existência sobre Deus. Portanto, fé é jogar-se em Deus, como quem se atira, por exemplo, num sofá. É apoiar-se inteiramente em Deus. É colocar-se completamente nele. Então, quando você crê em Deus, você crê em Deus quando você se atira sobre Jesus. Quando você se joga inteiramente sobre Jesus. Portanto, quando você vive inteiramente para Jesus como alvo do seu ser. Fé, para o Novo Testamento, é um culto. É um culto. É dar tudo para Ele. É viver para Ele. É existir para Ele. Quando nós entramos no capítulo 12 de Romanos, São Paulo está falando exatamente disso. Com outras palavras. Quando ele explica o seguinte, versículo 1. Eu vos exorto, eu vos animo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. A palavra aqui é culto lógico, é um culto racional, que a gente traduz por espiritual. O que ele está querendo dizer? Que o culto do Novo Testamento é a existência, é a oferta da nossa existência. Eu me dou a Deus com o meu corpo, com tudo que eu sou. Eu pertenço a Ele, eu sou dele. Esse é o meu culto. Este é o meu serviço. Então ele diz, não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo aqui é éon, com este século, com esta ordem de coisas, com essa organização que está aí. Mas transformai-vos, metamorfoseai-vos pela renovação do vosso pensamento. A palavra aqui é a palavra nous,
do vosso pensamento, a vossa maneira de pensar tem que ser mudada, e esta é a metamorfose pela qual vocês precisam passar, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Ou seja, nós mudamos quando o nosso pensamento é mudado, então nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Nós passamos a fazer a vontade de Deus percebendo que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Mas tudo isso acontece quando nós, de fato, transformamos a nossa existência pela fé num culto espiritual. É por isso que o Sermão da Montanha ele está dividido em 3 partes, segundo São Mateus. No capítulo 5, ele fala da moral do Novo Testamento, que tem que ser uma moral elevada. É uma moral que ele diz que é mais exigente do que a dos escribas e fariseus. É uma moral muito mais alta. Mas, então nós entramos no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6. E aí ele nos ensina a ter uma vida espiritual. Ele diz que nós temos que jejuar, que nós temos que orar, que nós temos que dar esmola. E ele nos ensina no capítulo 6 a viver completamente nas mãos do Pai, sem nenhum tipo de preocupação. Então, no capítulo 7, ele diz que é isso o que nos faz ser discípulos e é o que nos separa de um estelionato espiritual. Em outras palavras, o que o Sermão da Montanha está fazendo é desfragmentando aquilo que está, ou melhor, é descompactando aquilo que está compactado em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. Está nos ensinando a como que a nossa existência tem que ser um culto espiritual. O que acontece com as nossas famílias hoje? É que nós desaprendemos de viver assim. O começo do Novo Testamento nos fala de uma realidade em que isso não era apenas individual, em que as famílias efetivamente eram ambientes em que o evangelho era fermentado. O cristianismo começou assim. O cristianismo não começou como uma religião de indivíduos apenas. Começou como uma religião de famílias. Os apóstolos, os sacerdotes do Novo Testamento pregavam e a palavra caía, as famílias se convertiam e ali se tornava um núcleo da igreja. Vejam que é muito interessante que já na manhã de Pentecostes, São Pedro diz que se cumpriu a profecia de Joel, quando Deus diz que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Homens e mulheres. Nosso Senhor havia elevado o matrimônio natural ao nível de sacramento, não à toa. Ele elevou o matrimônio natural a nível de sacramento justamente porque quando o homem é elevado à vida sobrenatural pelo batismo, não tem sentido o casamento ser apenas uma união de 2 pessoas, como era no Velho Testamento. Um homem e uma mulher que se uniam e se tornavam uma só carne. Não tinha sentido continuar apenas assim.
Justamente porque os batizados são chamados a chegar à união com Deus, o matrimônio foi elevado ao grau de sacramento por Cristo. Por quê? Já não é mais a união entre duas pessoas. É a união de duas pessoas com Deus, em Cristo. Cristo passa a ser o elo do matrimônio. Ele passa a ser o núcleo da relação matrimonial no Novo Testamento. O que implica, meus queridos, que o matrimônio no Novo Testamento não é apenas o casamento de duas pessoas que se amam. O matrimônio é uma união verdadeiramente sobrenatural. Quando você ama a sua esposa, se você está casado com ela na igreja, você está amando Deus em Cristo, e o mesmo acontece quando ela te ama. E tinha que ser assim, justamente porque vocês são batizados, ou seja, vocês são chamados à vida sobrenatural, são chamados à união com Deus. Se o matrimônio não fosse um sacramento, o casamento seria uma coisa que nos iria perturbar, nos iria tirar da união com Deus. Por isso que, no capítulo 7 de 1 Coríntios, São Paulo diz que um cristão tem que se casar com alguém na fé, justamente para que o casamento seja um lugar de união com Deus. Ora, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de que o seu casamento é uma união com Deus? A consequência é que esse culto espiritual que você tem que viver precisa resplandecer no seu matrimônio e na sua família. A sua casa tem que ser uma casa em que vocês ambos servem a Deus. Ou seja, as suas existências enquanto indivíduos, enquanto casais e enquanto famílias tem que ser um culto a Deus em Cristo. A vida de família no Novo Testamento precisa ser uma vida de família ao serviço de Deus. Deus tem que ser o centro da sua casa. Ele tem que ser aquele que ocupa toda a atenção de vocês. Na sua família, o centro não pode ser a televisão. Antigamente era a televisão, né? Mas hoje existe o celular. A nossa situação é muito pior do que há 20 anos atrás. Porque 20 anos atrás, pelo menos, a família tinha um centro, que era a televisão, que é uma espécie de janela para o inferno. Hoje, nem isso nós temos mais. Porque existe o celular e ele passou a ocupar a atenção de cada pessoa da família. Isso significa que a família está muito mais fragmentada? Isso significa que a família está ainda mais dividida, ainda mais desconectada entre si? A nossa situação é muito grave. Mas no Novo Testamento não era assim. Atos 2, versículo 46. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão pelas casas, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Qual era o panorama do Novo Testamento? Já em Atos 2. Eles partiam o pão pelas casas. E aquelas casas eram núcleos em torno dos quais o evangelho ia se difundindo. E as pessoas iam crendo, porque eles iam alcançando graça diante dos olhos do povo. Pensem nisso. O que era o mundo antigo? O mundo antigo era muito bruto. O mundo antigo era cruel. O mundo antigo era depravado. Mas havia esses lares
aonde Deus falava, aonde Deus agia, aonde Deus estava. E aqueles lares iam se tornando focos de irradiação da mensagem do Evangelho. Era isso que ia acontecendo. O Evangelho ia se difundindo graças ao poder que era comunicado a partir das famílias. Vejam, hoje existem estudos sobre isso. O estudo mais interessante sobre esse assunto foi escrito pelo sociólogo americano chamado Rodney Stark. Ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo. E nesse livro, o Rodney Stark mostra com dados sociológicos, com números, que o cristianismo não inchou. Ele não foi uma religião de massas. Ele não cresceu como uma espécie de tumor que de repente incha. Ele foi crescendo lentamente, num crescimento constante, que era o crescimento de 1,36% ao ano. É o que ele diz. Um crescimento constante. Só que ele vai se tornando exponencial. Era um ritmo de crescimento de famílias. O cristianismo foi crescendo pela expansão de famílias cristãs. É claro que o que era família nos tempos antigos mudou radicalmente para o que é família nos nossos dias. Eu dei uma palestra sobre isso aqui há algum tempo atrás, explicando o que era ser família na antiguidade e mostrando que isso não tem nada a ver praticamente com o que é ser família hoje em dia. Então, a estrutura familiar que era forte, a estrutura familiar que era intensa, ela realmente se tornou um foco de irradiação do Evangelho. E esses vínculos diretos eram os canais pelos quais a palavra se difundia. Notem, Atos 5, 42, falando dos apóstolos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, o justo. No templo e de casa em casa. A importância das casas. Atos 20, versículo 20. Não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Mais uma vez, o padrão. Casa em casa. Atos 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Veja bem, o diácono Filipe tinha 4 filhos que profetizavam. Ou seja, aquela casa era o lugar onde coisas aconteciam, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista carismático. E elas, inclusive, profetizam para Paulo, entregam uma profecia para Paulo. Ainda em Atos 21. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos oração. Que beleza de cena. Famílias
acompanhando São Paulo até a praia. E quando eles chegam na praia, eles todos se ajoelham e começam a orar. Famílias dedicadas à oração. Vejam, tudo isso mostra que o clima familiar do Novo Testamento era um clima centrado em Cristo, centrado na oração, centrado no relacionamento com Deus, centrado no culto a Deus. E como isso dista do modo como nós vivemos hoje em família. As nossas casas são lugares muito esquisitos, em que nós chegamos da igreja e já começamos a escutar coisas seculares, em que nós já estamos ali nos comportando como pessoas, entre aspas, do mundo. Temos espaços desconectados de Deus, da palavra. Tem a maldita televisão, que é como que a deusa, né? Que está lá no centro da sala, na melhor das hipóteses, captando a atenção de todo mundo. Temos o celular que nos divide e que nos isola uns dos outros, literalmente. Nossa casa muitas vezes é um ambiente em que nós escutamos coisas mundanas, em que nós não temos um comportamento muito melhor do que uma pessoa de lá de fora. A verdade é essa. Pior, muitas vezes nós não temos vergonha de escutar programas indecentes, piadas de duplo sentido, palavrões, obscenidades que o tempo todo passam nos programas. Nós não temos dificuldade nenhuma em passar horas e horas assistindo séries, mas nós temos vergonha de orar. Vergonha. Muitos casais não conseguem orar porque eles não sabem o jeito de rezar um com o outro. Muitos casais desconhecem o jeito de dizer para os filhos: vamos rezar juntos, vamos fazer uma oração. Não conseguem. Há uma vergonha. Há um bloqueio, há uma espécie de trava quando o assunto é oração familiar. E é muito curioso que nós nos juntamos muitas vezes para fazer coisas horrorosas, para falar mal dos outros, para qualquer programa que nós achemos divertido. Mas temos uma dificuldade gigantesca de encontrar um espaço para garantir a centralidade do Senhor na nossa casa. Por que isso? Por que nós temos essa dificuldade? Por um motivo muito simples. Porque não existe uma cultura de oração no meio da igreja. Este é um fato que dolorosamente a gente tem que constatar. Mesmo entre aqueles que se dizem carismáticos. As pessoas que, por exemplo, pertencem à renovação, ou pertencem a alguma comunidade, a algum movimento, elas têm muita facilidade de irem em momentos de oração. Então, se tem lá um grupo de oração, elas vão orar. Se tem lá uma tarde de louvor, elas vão orar. Se tem ali uma adoração, elas vão orar. Se tem uma vigília, elas vão orar. E hoje nós vivemos uma era do chamado católico de encontro, que são aquelas pessoas que vão em todos os encontros, em todos os eventos. Se tem um encontro
aqui ele vai, se tem um encontro ali, ele vai. Eu gosto muito de coisas massificadas, de coisas que atraem certas celebridades do mundo católico. E ali vão, rezam. Tem um momento maravilhoso. Mas não sabem como rezar na vida diária. A ausência de uma cultura de oração é o que faz com que nós oremos tão pouco. Por exemplo, quando eu era jovenzinho, lá pela década de 90, era adolescente, havia uma cultura de oração disseminada em todos os lugares. Por exemplo, eu comecei no ofício de intercessor quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. E naquela época, nós estudávamos sobre oração. Naquela época, nós realmente éramos treinados para orar. E não para orar assim pouquinho, não. Para orar muito, para passar horas em oração. Então, por exemplo, na minha época, havia uma coisa que hoje simplesmente ninguém sabe o que é. É o que nós chamávamos de roda de oração. Alguém sabe o que é roda de oração aqui? Olha, ninguém sabe. Roda de oração era um papel que às vezes eu uso até hoje, porque é útil, em que ali estava dada uma ordem de sequências de intercessão. Então, 5 minutos de louvor, 5 minutos de ação de graça, 5 minutos de adoração. Intercessão por essa causa, intercessão por aquela causa, intercessão por aquela outra causa, batalha espiritual, palavra, tempo de comunhão com o Senhor, tempo de entrega. Dava o total de 1 hora. A roda de oração era como orar durante 1 hora por temas específicos. Então nós éramos treinados a pegar a roda de oração e a ir para o quarto e a orar. E eu digo para vocês, às vezes eu ficava orando algo como 2h30. Por quê? Porque eu juntava o terço. Juntava um tempo de leitura bíblica que eu fazia diariamente. Aí ia fazer a roda de oração. Não conseguia fazer a roda de oração em 1 hora. Geralmente era 1h30. Orando por aquelas coisas. Depois de orar, aquele clima era tão bom, era tão intenso, que muitas vezes eu prolongava um pouco mais. Para estar um pouco mais com o Senhor. Ou seja, nós aprendíamos a orar. Nós aprendíamos de verdade, nós éramos treinados de verdade para orar. Como é que as pessoas são hoje? Elas simplesmente recebem uma recomendação. Rezem em família. Mas como é que a gente faz para rezar em família? Essa é a pergunta. Como é que a gente faz para, efetivamente, ter os nossos momentos de oração? O que seria o ideal para cada família católica? Em alguns lugares, de fato era assim. As pessoas iam à missa de manhã e rezavam à noite em casa, em família. Rezava-se o terço, majoritariamente, e, além do terço, faziam-se outras devoções. Eu sou da época em que, não sei se passa ainda hoje, não sei nem se existe. Existe a Rádio América ainda? Existe. Eu sou da época que a partir das 8h30, depois da hora do Brasil, tinha algo como que umas 2 horas de oração na Rádio América. A gente ligava o rádio e rezava junto o terço, e rezava junto outras devoções, escutávamos uma reflexão sobre o Evangelho do dia pela rádio. Fazíamos isso tranquilamente. Muitas casas tinham o costume, por exemplo, das 6 horas da tarde, na hora em que se fazia a oração, geralmente uma meia hora de oração, o Ângelus às 6 da tarde, seguido de mais um tempo de oração, às vezes o terço, uma reflexão do Evangelho feita pelo padre, etc. Permanecia em oração em família, dentro de casa, desligava tudo. Todo mundo, olha, vai começar a oração.
vamos fazer oração. E se rezava, colocavam lá o copo d'água, rezavam pelo copo d'água, todo mundo tomava um gole. Era um gesto de oração. Era um momento de oração em que muitas rádios católicas faziam. E como havia uma cultura mais de escutar a rádio, as pessoas embarcavam nisso com muita tranquilidade. Hoje, nós temos um monte de iniciativas, mas efetivamente as pessoas não rezam. O que nós temos mais visto por aí são, por exemplo, os rosários da madrugada do Frei Gilson, do Instituto Hesed, outras iniciativas de oração, mas que também elas passam e depois nós ficamos um pouco na mão. Nós não sabemos exatamente como fazer. Então, eu queria falar um pouco sobre isso com vocês hoje. Como, na prática, nós podemos fazer oração familiar, oração de casal. O terço, para nós, é uma oração simples e maravilhosa que, efetivamente, qualquer família pode rezar sem dificuldade. Juntar um momento em que todos vão rezar o terço em família. Vocês sabiam que, se nós rezamos o terço em família, a igreja nos concede a indulgência plenária? Você pode ganhar a indulgência plenária simplesmente rezando o terço em família. Também o terço diante do Santíssimo, ainda que sozinho. Mas em família, o terço concede a indulgência plenária. Rezar o Santo Rosário. Existem livros de oração que trazem o rosário meditado, em que você anuncia o mistério. Na minha época, havia um livrinho, eu me lembro até hoje, todo católico tinha. Ele era de uma capinha bege, tinha Nossa Senhora do Rosário de Pompeia na capa, e ali tinha uma meditação bíblica para cada mistério. E a gente rezava, anunciava o mistério, lia aquele trecho, fazia 1 minuto de silêncio, depois rezava a dezena, e concluindo a dezena, fazíamos eventualmente alguma outra reflexão adicional que aparecia ali mesmo. O terço bem rezado é uma linda oração que todos nós podemos fazer em família. É o suficiente? Eu acho que não. Por quê? Porque facilmente nós caímos numa oração mecânica. E é necessário nós aprendermos a nos soltar na presença de Deus numa oração espontânea. Por quê? O que é orar? Orar não é simplesmente você recitar uma fórmula diante de Deus. Orar é você aprender a conversar com Deus. E nesse diálogo, você exercitar a sua fé, essa atitude de se jogar nos braços de Jesus com todo amor. A oração, no fundo, é um prolongamento da comunhão que nós recebemos na missa. É uma união com Deus. Então nós precisamos aprender a falar com Deus de maneira espontânea. Como fazer, por exemplo, dentro de casa, um pequeno grupo de oração? É possível? É possível. Por exemplo, você pode ter um momento de louvor. Como é que você faz um pequeno momento de louvor em casa? Para isso existe MP3, CD. Existe celular, você pode colocar no YouTube um playback. E todos cantarem, naquele momento, juntos, um cântico, um louvor. Também pode cantar sem música nenhuma, pode cantar a viva voz, a capela, como se diz. Se sabem cantar, né? Porque se todo mundo é desafinado, fica ruim. Mas
Podem colocar uma música mesmo, pegar uma música, um louvor, coloquem lá para tocar. E todo mundo vai ali, entrando naquele clima de oração, de maior intensidade com Deus. Depois, nós podemos fazer o nosso louvor espontâneo. Muitas pessoas não aprendem a louvar por quê? Porque ninguém ensinou. Esse é o problema. Então, ação de graças. O que é ação de graças? Agradecer a Deus pelos benefícios que Ele nos dá. Louvor. O que é o louvor? O louvor é elogiar a Deus por aquilo que Ele faz. Então, por exemplo, ação de graças. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor, no dia de hoje, me deu a graça de encontrar com tal pessoa, de conversar com essa pessoa, de celebrar a Santa Missa. Eu te agradeço porque eu pude falar um pouco de Ti. Eu estou agradecendo pelos benefícios que Ele me deu. Louvor é diferente. O louvor, eu estou elogiando a Deus pelo que Ele faz. Então eu digo, eu te louvo porque o Senhor criou todas as coisas, o mundo é teu, está nas tuas mãos. Eu te louvo porque tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor é digno de ser louvado, porque nada no universo escapa do teu controle, desde as distâncias das estrelas até as moléculas mais pequenas. Eu te louvo porque o Senhor é o nosso benfeitor, o Senhor nos concede tudo, dia após dia. Eu te louvo porque o Senhor é o guarda de Israel. E o Senhor, portanto, está aqui nos protegendo. O Senhor está nos cercando de todos os lados. Eu te louvo porque o Senhor é perdoador. O Senhor sempre nos dá a sua misericórdia quando nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Louvar é elogiar a Deus. Muitas vezes nós temos que fazer o exercício. Motivos para agradecer. Então vai escrevendo no seu caderninho. Motivos para agradecer. Depois, motivos para louvar. Então você vai elogiando a Deus. O que Deus é para você? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Deus é aquilo outro. Você vai louvando, você vai aprendendo a louvar assim, fazendo exercícios de louvor. Como é que uma criança aprende a agradecer a Deus? Desse jeito. Você ensina para ela quais são os motivos dela agradecer. Como é que uma criança aprende a louvar a Deus? Desse jeito. Apresentando a Deus motivos de louvar. Ação de graças, louvor e, em terceiro lugar, adoração. A adoração já está concentrada não sobre o que Deus faz, mas sobre quem Deus é. É uma forma de oração, é um tipo de oração específico. Então, na adoração, eu digo, tu és santo, tu és glorioso, eu te exalto porque tu és grandioso. Tu és digno de ser adorado, só tu és Deus. Chega uma hora que a adoração, ela já não consegue nem mais se exprimir com palavras. Porque que palavra vai expressar quem Deus é? As nossas palavras faltam. Então a adoração proclama quem Ele é e nos faz, por assim dizer, nós nos derramarmos na presença dEle. Vejam, quando nós aprendemos a fazer ações de graças, quando nós aprendemos a fazer louvor, quando nós aprendemos a fazer adoração, fica tão fácil falar com Deus. Fica tão fácil. Pega o seu caderninho, faça exercícios de ação de graças, motivos. Olha, Salmo 103 diz assim: bendize minha alma ao Senhor, e todo o meu ser o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Não te esqueças de nenhum dos seus favores. Então, motivos para agradecer. Coloca lá. Motivos para agradecer. Motivos para louvar. Razões para adorar. Por que Deus é digno de ser adorado? Aprenda a falar com Deus. Mas a leitura da palavra em família.
Existem muitos modos de ler a palavra em família. Eu conheci um senhor que anualmente lia a Bíblia inteira com seus filhos. Ele lia diariamente um capítulo do Novo Testamento e 4 capítulos do Velho Testamento. De que jeito? Pegava um capítulo do Novo Testamento, pegava um salmo, ou um texto dos livros sapienciais, e 2 capítulos de outros livros históricos que são um pouquinho mais chatos, que geralmente as crianças não conseguem ler. E assim ele lia a Bíblia todo ano com a sua família. Uma vez por ano a Bíblia inteira, em família. É preciso fazer isso? Não necessariamente. Mas você pode ler a Bíblia com a sua família. Por exemplo, tomando um trecho e rezando juntos sobre aquele trecho. Ou, por exemplo, lendo aquele trecho, preparando. Hoje quem vai preparar é o fulano. Amanhã quem vai preparar é o cicrano. Amanhã quem vai preparar é o beltrano. Cada dia um traz uma pequena palavra sobre aquele trecho que vocês estão lendo. E aí, em cima daquele trecho, vocês podem desenvolver um tempo de oração. Então, por exemplo, aqui diz: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a ofereceres vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Então, por exemplo, dentro desse versículo, Senhor, a nossa família se dedica a Ti, nós queremos Te servir de todo o nosso coração. Nós queremos que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser inteiro pertença a Ti por completo. Nos perdoa pelas nossas negligências. Afasta de nós os nossos pecados. Olha como que a gente desenvolve oração em cima de um versículo. Vocês podem, por exemplo, fazer um estudo bíblico. Então, esse mês nós vamos estudar o livro tal. Então, compra um livro sobre aquele texto. Preparam um estudo sobre um capítulo cada dia. Estudam juntos aquilo. Partilham e rezam em cima daquele texto. Olha que bonito. Que coisa linda. Como vocês vão crescer em conhecimento? Como vão crescer em comunhão com Deus? Depois, listas de intenções. Listas de necessidades para que a gente possa fazer oração de súplica e oração de intercessão. A oração de súplica é aquela na qual nós pedimos por nós mesmos. A oração de intercessão é aquela que nós pedimos pelos outros. Súplica. Por exemplo, quais são as necessidades da nossa família? Precisamos comprar uma casa. Precisamos trocar o carro. Precisamos de um emprego para o irmão mais velho. Precisamos que a mamãe fique curada da enfermidade que ela tem. Precisamos que a vovó fique bem da artrose. Exemplos. São momentos em que você pode fazer oração de súplica, em que cada um vai pedir por aquelas necessidades da família. Nós precisamos fazer orações de súplica. E nós não podemos esquecer aquilo que diz Jesus. Lá em Mateus capítulo 18. Eu vou até pegar aqui o trecho. Deixa eu ver se eu não separei. Eu separei. Mateus 18, 19 a 20. Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja que coisa. Jesus está ensinando a oração de concordância. Vocês sabem que existem 3 formas de nós orarmos. A oração individual, a oração de concordância, quando nós nos juntamos 2 ou 3 para pedir algo, e a oração coletiva, que é quando a igreja se une para orar.
A família pode fazer a oração de concordância, ou seja, vamos pedir pelas mesmas intenções. Jesus está garantindo que quando a gente faz isso, a resposta vem. Ele gosta de atender a oração de concordância. Veja que coisa linda! Como nós podemos, em família, pela oração, resolver muitas coisas, fazendo oração de concordância. Vamos orar pelas nossas intenções. Quais são as nossas causas espirituais como família? Importante, a nossa família está rezando pelo quê? Em segundo lugar, a oração de intercessão. Oração de intercessão é quando nós oramos pelos outros. Veja, quantas coisas nós podemos colocar. Nós podemos orar pela igreja, pela nossa igreja local, pela nossa diocese e pela igreja do mundo inteiro. Trazer para a oração de família as necessidades da igreja local. Pai, ajuda a nossa paróquia a construir o nosso salão. Pai, abençoa o bingo que vai ter na igreja tal dia. Pai, ajuda as nossas pastorais. Quantas coisas a gente pode apresentar de intercessão pela nossa igreja local e pela igreja do mundo inteiro. Pelas necessidades da igreja do mundo inteiro, que são muitas. Podemos orar pelo mundo, pelas coisas do mundo. A gente não se junta para assistir o jornal? Já pensou se cada família cristã assistisse o jornal e depois fosse orar pelas notícias que ele escutou no jornal? Pai, acabamos de ouvir que a Rússia fez a anexação de 2 territórios ao seu país. Pai, socorre os cristãos da Ucrânia. Pai, ajuda aquela população. Pai, vem destruindo todo o propósito de guerra no coração dos homens. Olha que lindo. Podemos orar pelos cristãos perseguidos, pelos cristãos que estão em países de repressão religiosa, pelos cristãos que estão em países comunistas, como na Nicarágua agora. Tem padres presos, bispos presos, pelos cristãos que estão em áreas aonde é proibido professar a fé. Nós podemos interceder pelos ministros da igreja, pelo padre, pelo bispo, pelos diáconos, para que eles preguem a palavra, para que eles fiquem em pé. Muitas vezes, uma vocação sacerdotal vai nascer em uma família que reza pelas vocações. Pai, manda operários para a tua messe. Jesus mandou. Ele disse explicitamente: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe para que mande operários para a sua messe. Ele mandou pedir. Pai, manda vocações sacerdotais, manda vocações religiosas, santas vocações. Nós podemos orar pelos governantes, pelo presidente da República, pelo governador do estado, pelo prefeito da cidade, pelos deputados, pelos senadores, pelos deputados estaduais, pelos vereadores, pelos juízes de todos os tribunais, desde o Supremo Tribunal Federal até os tribunais de justiça do estado, até os tribunais menores. Podemos orar por todos esses. Olha quanta coisa. Nós podemos orar pelos perdidos, por aqueles que precisam de conversão. Podemos orar muitas vezes pelos perdidos, e isso vai trazer graça para que seu filho não se perca. Pai, visita aqueles que estão agora em bocas de fumo, aqueles que estão cometendo crimes, os jovens, as famílias que estão chorando porque os seus filhos estão na marginalidade. Pai, resgata os perdidos, traz conversão. Queremos orar por aqueles que evangelizam, por aqueles que levam a tua palavra para que seja eficaz o seu anúncio. Podemos orar pela obra missionária da igreja, pelos cristãos que deixaram tudo para ir ao campo de missão.
e trazer vidas para Jesus. Podemos orar pelos doentes, inclusive que nós conhecemos. Podemos orar pelos velhinhos, podemos orar pelas crianças. Podemos orar pelos desempregados. Podemos orar pelos que sofrem. Olha quanta coisa! Só para falar a lista, eu levei aqui 10 minutos. Imagina para orar a lista. Imagine para a gente orar em cima dessa lista. Então, de repente você diz assim, olha, na segunda-feira nós vamos orar só pela obra missionária. Na terça-feira nós vamos orar só pelos casais que estão passando dificuldade na nossa oração de intercessão. E quantas coisas Deus não pode trazer ali. Porque quando vocês começam a orar, o que acontece? O Espírito Santo começa a usar vocês em carismas. Então vocês começam a receber revelação. Deus começa a trazer um sentimento. Ele intervém na hora e faz você orar por essa coisa, por aquela outra coisa. Uma palavra vem para alguém que traz um versículo que sobe ao coração e diz, ou seja, vocês começam a desembocar numa oração mais carismática. O Espírito Santo começa a falar entre vocês e até a mudar o rumo, a rota da oração de vocês. E aí vocês começam a orar de uma maneira viva, por aquilo que Deus vai trazendo dentro da casa de vocês. Percebem que lindo? Que é criar uma cultura de oração familiar. Como isso de fato pode mudar o nosso modo de ser família. Pode ser que daqui a algum tempo você me diga assim, padre, nós jogamos as televisões fora. Ou temos uma lá no armário. Por quê? Chega de noite, nós já estamos ansiosos para o nosso momento de comunhão. Nós jantamos, lavamos a louça, já colocamos um louvor, já começamos a cantar um pouquinho, já vem as intenções. Hoje veio tal pessoa para orar com a gente, tal vizinho veio aqui, tal outra pessoa veio pedir para a gente orar por eles. Nós oramos como família por essa pessoa, por aquela outra pessoa. Ou seja, a sua família começa a se tornar um foco para a transmissão do Evangelho. Percebem como isso é lindo? Como é maravilhoso nós podermos efetivamente ter uma cultura de oração dentro da nossa casa. Por último, podemos invocar a bênção de Deus sobre a nossa casa. É verdade, você não é padre. Mas, como pai, como mãe, como cristão, você pode fazer uma bênção invocativa. A igreja tem 2 tipos de bênçãos, né? Existem as bênçãos invocativas e as bênçãos constitutivas. As bênçãos constitutivas são aquelas que mudam o status de uma coisa. Então, por exemplo, eu sou padre. As bênçãos constitutivas são prerrogativa dos ministros ordenados e algumas até são reservadas aos padres e outras são reservadas aos bispos. Então, se eu faço a oração litúrgica de bênção sobre essa água deixa de ser profana e se torna água benta. Isso é uma bênção constitutiva. Ela muda o status de uma coisa. Mas as bênçãos invocativas, elas podem ser feitas por qualquer pessoa. Qualquer fiel. É o que a gente faz. Deus te abençoe. É uma bênção invocativa. Que Deus te abençoe. Que você seja abençoado. Isso é muito importante porque nós perdemos essa cultura, né? Os filhos pediam a bênção para os pais. E os pais faziam uma bênção invocativa. Deus te abençoe. Né? O meu avô fazia mais do que isso, hein? O meu avô, os filhos iam pedir a bênção, ele estendia a mão
Ele dizia que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz, que Deus te dê saúde, que Ele te guarde em todos os teus caminhos, que Ele seja o teu vigia, que Ele não te deixe levar para o erro, que Ele te dê provisão. Ele dizia um monte de coisas para os filhos. E, como ele era um homem de oração, de profunda oração, ele todo dia acordava de manhã, de madrugada, e ele, até a morte, intercedia pelos filhos e pelos netos, um por um, nominalmente. Ia orando por cada um. Ele tinha tanta fé que ele chegava a dizer o seguinte: saibam de uma coisa, enquanto eu estiver vivo, nenhum mal vai acontecer a vocês. Porque ele estava na retaguarda, orando. Vejam, se você entende isso, então você pode terminar até com um momento de bênção. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Se você tem, por exemplo, na sua casa, água benta, você pode aspergir água benta nos seus filhos, pode aspergir água benta nos seus cômodos, pode usar um sacramental. Terminar esse momento de oração com um momento de bênção para a sua casa, para a sua família. Gente, se a sua casa tem esse clima, eu pergunto, qual é o demônio que vai conseguir entrar ali? Não tem jeito. Se a sua casa tem esse clima de oração, se a sua casa é um lugar, é uma igreja doméstica mesmo, se vocês têm uma cultura, padre, eu não consigo fazer todos os dias, não importa, uma vez por semana. Vamos reservar o sábado à noite para isso? Vamos reservar uma hora do domingo. Vamos à missa de manhã, fim da tarde a gente faz. Uma vez por semana que seja. Vamos marcar na nossa agenda um momento da nossa oração familiar. Quando você aprende isso, quando você coloca em execução, o que acontece é que você começa a desfrutar o poder da oração. Muitas famílias têm o costume de ter um painel em casa com um memorial das orações respondidas. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra sabe do que eu estou falando. Colocam lá a foto de uma pessoa, outra que conseguiu, um nome de alguém que você rezou e que a oração foi atendida. Que é uma espécie de painel em que nós olhamos e nós dizemos: Senhor, quanta coisa maravilhosa o Senhor tem feito. A oração realmente funciona. Nós estamos aqui orando e o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo, o Senhor está operando em cada um de nós. Era isso que eu queria trazer para você no dia de hoje. Um ensino prático que te faça realmente entender que é possível criar uma cultura de oração na igreja, porque isso aqui serve para oração individual também. Serve para oração de concordância feita em família. E serve para oração coletiva. Hoje talvez nós precisamos chegar a Jesus e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Para que nós aprendamos que oração não é evento. Não é um momento ali, um momento... Não! Oração é uma prática diária, porque eu dei a minha vida para Jesus. Então a minha vida é um culto para Ele. Eu sou dele. Eu não posso sonegar dele o culto que ele merece. A minha casa pertence a ele. O meu casamento pertence a ele. A minha família pertence a ele. A minha vida pertence a ele. Então nós vamos transformar isso aqui num santuário. Para o louvor e a glória do seu nome. Fique em pé. Eu quero em um instante orar por você. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar em nome de Jesus Cristo sobre cada pessoa que está aqui neste lugar agora. E pedir que o Senhor cumpra na vida de cada um aquela profecia de Zacarias que diz: enviarei sobre a casa de Israel
um espírito de súplica. Ativa o dom da oração. Infunde em cada um de nós o espírito de oração. Afasta para longe de nós, da nossa casa, do nosso casamento, toda frieza espiritual, toda indiferença. Afasta para longe de nós todo tipo de apatia, de dureza, de vergonha, de indiferença. Nós queremos que a nossa casa seja um lugar em que a tua presença se manifesta. Renova os teus milagres, os teus prodígios, através de famílias que se prostram diante de ti para orarem na tua presença. Jesus, nós queremos que tu sejas o alvo de cada um dos nossos lares. Querido Espírito Santo, nós te convidamos hoje. Entra na nossa casa e transforma num lugar de oração. Faz com que o ambiente da nossa casa seja carregado da tua glória. Ensina-nos. Ensina-nos a arte da oração. Inicia na igreja dos nossos dias uma nova cultura de oração. Senhor, por favor, não permita que nós sucumbamos na nossa frieza espiritual. Transfere para cada um de nós hoje, aqui e agora, um poderoso espírito de súplica. Dá-nos o dom da oração. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você e a sua família. E que daqui a algum tempo você possa testemunhar que de hoje em diante vocês começaram a aprender como é que se faz para conhecer o Deus que responde à oração. Vou erguendo.